ele deve ser operado. Porque é assim, e eu acho que qualquer doente, mesmo com psicopatologia, deve ser operado. Os mortos não descompensam e a obesidade mata. Por isso, o que tem é que lá está, ser seguido depois pela equipa e, portanto, fazer-se o acompanhamento, a medicação e ele resolver. Também é comum que as pessoas, os obesos têm índices mais altos ou perturbações, maior grau de perturbação de ansiedade, depressão, problemas de autoimagem. Era exatamente isso que eu lhe queria perguntar, que tipo de psicopatologias normalmente esse tipo de doentes é frequente terem? A depressão, as perturbações da ansiedade, as perturbações da imagem corporal, porque para o obeso, a identidade do obeso na maioria das vezes é daqui para cima. Portanto, eles não têm espelhos, não conseguem ver-se ao espelho. Portanto, e as perturbações de comportamento alimentar, a mais comum, temos, portanto, a compulsão alimentar e também, não tão comum, mas a perturbação de comer noturno. Aquelas pessoas que vão comendo durante a noite, estão o dia inteiro sem comer e depois comem, chegam a fazer refeições completas, levantarem-se, acordarem, levantarem-se, irem para a cozinha, fazerem uma refeição completa, comerem e irem novamente dormir. Portanto, eles trazem, muitas das vezes, todas estas problemáticas que, num pós-operatório, muitas delas são resolvidas. Porque, de facto, há uma melhoria do estado geral da pessoa a todos os níveis. Melhora fisicamente, melhora emocionalmente, melhora das doenças, deixa de tomar tanta medicação a todos os níveis. E, portanto, muitas vezes essa depressão ou dos casos depressivos é curada até, não é? Sim, são resolvidos. Agora, se, como disse há pouco, as pessoas tiverem expectativas irrealísticas e ponham num emagrecimento tudo, claro que pode surgir novamente a depressão que já era pré-existente. Doutora, muita gente confunde gula com compulsão alimentar. Pode-nos explicar exatamente qual é a grande diferença? Sim, a compulsão alimentar, os compulsivos comem uma grande quantidade de comida em curto espaço de tempo, com sentimentos ou emoções negativas associados a esses episódios. Sentem culpa, muitas vezes sentem ódio e, sobretudo, não têm controle. É um pouco como se entrasse ali num transe em que faz a ingestão, come, e só quando sai dele é que percebe a quantidade de alimentos que ingeriu. Se nós estivermos perante uma gula, pelo menos naquilo que eu entendo como gula, há controle sobre aquilo que eu vou comer. Todos nós, se formos a um rodízio, todos nós já sabemos que vamos comer mais do que aquilo que é normal. Temos gula por aquelas carnes suculentas. Mas eu não tenho sentimentos negativos associados a esse episódio, nem antes nem depois, e paro quando estou saciada. Há uma dose marginal, não é? Que a pessoa não consegue e é pontual, mais. é uma coisa pontual. A compulsão pode ser, em casos graves, há pessoas que fazem compulsões mais que uma vez ao dia. Por norma, para se considerar compulsão, tem que ocorrer pelo menos 2 vezes por semana, num período de 6 meses. Há quem faça mais que uma vez ao dia e há quem faça todos os dias, em casos graves, porque também a compulsão não... Há diferentes graus, não é? Grau de gravidade. E a compulsão e a bulimia? A diferença entre a compulsão e a bulimia é que os compulsivos não usam métodos compensatórios para perda de peso. O bulímico come, faz a mesma ingestão, da mesma forma, sem controle, mas a seguir purga. Portanto, a seguir ele usa métodos compensatórios, laxantes, diuréticos, o vômito. Alguns têm os dedos mesmo para vomitar. Para vomitar, induzem o vômito e têm toda uma panóplia de métodos para induzirem o vômito. Porque eles têm uma grande preocupação com o peso e com o corpo. Muitas das vezes na compulsão não há esse peso tão grande
com o corpo. E o que é que desencadeia qualquer um desses comportamentos, tanto a bulimia quanto a compulsão alimentar? Assim, a compulsão, nós podemos fazer compulsões pela ansiedade, não é? Podemos pelas depressões, há quem faça as compensações e pode desencadear uma compulsão. Aquilo que está mais estudado e que parece que tem o maior peso no desenvolvimento da compulsão são as dietas restritivas que as pessoas fazem. Há pessoas a fazerem dietas absurdas, não é? De deixarem de comer ou comerem pouquíssimo ao longo do dia para emagrecerem. Isso vai levar quase sempre ou sempre ao desenvolvimento das compulsões alimentares. Uma coisa puxa a outra, não é? É. E depois há as substituições que as pessoas também fazem. Muitas das vezes aqui temos que ter também algum cuidado, daí a investigação, porque muitas das vezes as pessoas também desenvolvem compulsões, porque isso leva, normalmente a compulsão leva à obesidade, porque têm uma necessidade de ter um corpo que as proteja, portanto, ou seja, um corpo disforme que não seja atraente, porque há algumas pessoas, e começa a ser estudado, e já há algumas provas de pessoas que têm obesidade e as compulsões por causa dos abusos sexuais e por ter a vida. E, portanto, aí há uma forma de proteção. Uma forma de proteção do corpo, ser pouco atrativo, pouco atraente para se proteger. O obeso não é como a maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas pensa que é obeso porque é um glutão. Pois. Porque come demais, porque é um glutão, porque não se contém. Não muitas vezes verdade. Até mesmo que não coma tanto, já tem aquela tendência para engordar. Sim, há vários fatores, não é? Há de facto as pessoas que engordam porque têm uma má alimentação, porque de facto gostam de comer, porque comem muito. E tocando nesse ponto, o papel da família, dos pais, do que se come em casa, até que ponto é relevante na compulsão alimentar de uma criança e de um adulto? Eu diria mais no historial da obesidade e depois que poderá levar, porque não é frequente a compulsão alimentar em crianças. Hoje, porque também temos muita obesidade infantil, começa a haver casos, mas a compulsão é uma perturbação que se desenvolve mais tarde, já em adulto. Agora, toda a criança vem com mecanismos já próprios de pedir comida quando tem fome. Se tiver, e se for saciada corretamente, se tiver pais que lhes deem o alimento na quantidade certa, que eles fiquem saciados, eles vão interiorizar esse comportamento como algo confiável e seguir uma alimentação correta. O problema é que nem sempre isto acontece. O problema é que muitas vezes o cuidador, poderá ser a mãe ou normalmente é a mãe, quando eles são bebés, é ansioso e responde ao choro do bebê sempre da mesma forma, com comida. Portanto, não consegue reconhecer se o bebê está a chorar porque tem fome, ou se o bebê está a chorar porque tem sono, se o bebê está com birra, se o bebê tem dor. Sempre que ele chora, dar-lhe comida. Damos comida, portanto, dá-se comida. Isto vai sendo interiorizado. E ao longo Estamos da a habituar vida, mal o organismo da nossa criança. Ao longo da vida, sempre que nós tivermos um desconforto, seja ele qual for, eu vou fazer um alívio desse desconforto com comida. Em casos graves de compulsão, as pessoas podem ingerir ali, em 2 horas, até 20.000 calorias. Em casos muito graves, todos estes pacientes e que sabem que têm este problema que às vezes não se conseguem controlar, procuram não ter comida em casa, muita comida, não ter isto. Para não irem buscar, não é? É, em casos graves as pessoas chegam a ir ao caixote do lixo e comer, porque se mistura, porque na compulsão não se come por prazer, nem por fome. Para satisfação, não é? É um ataque sem controle compulsivo à comida. Portanto, tudo o que estiver, fazem-se as misturas mais estranhas, que possam parecer doce, com salgado, pode-se comer, ir ao congelador, tirar uma peça de algo que lá tenha congelado e comer aquilo. Nestas perturbações, os pais ou os acompanhantes têm que estar atentos. Se a pessoa mal acaba de comer, vai sempre a uma casa de banho.
Mesmo que não ouça o vómito, eles aprendem a abrir o chuveiro ou abrir a água para que não se ouça. Ver se há comida escondida, porque tanto na compulsão como na bulimia há uma tendência para esconder comida, porque estes pacientes comem às escondidas, têm vergonha do comportamento. Dizer que estão novamente com fome ou querem comer depois de terem terminado. E então quando têm já muito peso, sentem vergonha, têm vergonha daquele comportamento, portanto escondem-se. Perceber se há comida escondida. Se, no caso dos jovens, se ela está a ganhar peso e nós não percebemos porquê, porque aparentemente faz uma ingestão normal, e são sinais de alerta. Se come rapidamente sôfrega e grandes quantidades de comida, é outro sinal também de alerta. Doutora, qualquer pessoa que tenha a compulsão alimentar pode chegar a vir a ser obesa? A grande maioria, porque, como disse, numa compulsão ingere-se uma quantidade enormíssima de calorias. E aquelas pessoas que, por exemplo, fazem exercício físico ou atividade física, podem mascarar um bocado podem não engordar tanto. Agora, precisavam de estar provavelmente diariamente 7 ou 8 horas a fazer exercício físico para conseguissem desgastar aquela quantidade de comida. Por isso, por norma, na compulsão, ou há excesso de peso ou há obesidade. Depois, novamente, refiro que depende do grau de compulsão, chegando à obesidade mórbida ou superobesidade. E essas pessoas têm necessariamente de ter acompanhamento psicológico ou existem outros métodos? Há pessoas que têm uma certa resistência, oferecem resistência a ir ao psicólogo. Infelizmente, mesmo o uso obeso, doente obeso, tem grande dificuldade em procurar o psicólogo. Mesmo na cirurgia, depois da cirurgia, agora é menos comum, talvez porque já se ouve falar muito, mas ainda acontece. Mas era comum que mesmo na consulta de cirurgia, quando o cirurgião pedia para fazer a consulta de psicologia, os doentes dizem, psicologia eu passo. Eu já estou mentalizado, estou bem, eu sei que quero, ninguém me vai convencer a fazer, não preciso que me convençam. Como se a psicologia estivesse para os convencer. Portanto, não é fácil. Nas perturbações compulsivas, da compulsividade alimentar, quanto mais grave ela for, mais o doente obeso tem tendência a não aderir aos tratamentos. Doutora, só para finalizarmos, porque estamos a ficar sem tempo, eu sei que a doutora é angolana, é precisamente de onde? Eu sou do Kwanza Sul. Eu nasci no Amboim, nasci na Boa Entrada e fiz todo o meu percurso até vir entre a Gabela e Novo Redondo, mais Novo Redondo que hoje o Sumbe. Obrigada, doutora Cidália, por estar cá connosco. Esperamos tê-la novamente no nosso programa. Eu é que agradeço o convite. Até uma próxima oportunidade. Ficou esclarecido? Gostava de saber mais sobre este e outros temas? Poderá rever os nossos programas no YouTube. E agora, tome nota das informações mais importantes